Olá, taurinos e taurinas, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos. Taurinos, eu vou fazer para vocês a leitura para o início de dezembro. Vamos começar aqui com a energia que vai estar influenciando. E, taurinos, a primeira energia que se apresenta para vocês é uma energia que fala sobre respeito. Vocês ganhando mais respeito em uma situação, ganhando mais respeito em um determinado ambiente. Só que, ao mesmo tempo que você tem esse respeito, você também pode estar entrando em certas discussões com pessoas que podem não querer contribuir numa situação ou que podem não querer aceitar ou concordar com alguma coisa. É importante ressaltar que ninguém é obrigado a concordar com vocês e vocês também não são obrigados a concordar com outras pessoas. Porém, o respeito ele é necessário. Só que nessas situações podem ocorrer o seguinte: às vezes dentro de um ambiente existe apenas uma única solução para resolver um problema. A maioria concorda, só que apenas uma pessoa não quer concordar. E às vezes essa pessoa que não quer concordar, ela pode colocar todo um projeto em risco. Ela pode colocar toda uma resolução em risco. Ela pode colocar toda uma situação que pode ser tratada de uma maneira neutra como uma situação totalmente ruim. Então, isso vai fazer com que vocês acabem tomando um posicionamento ou que vocês acabem ali de alguma forma agindo, tomando ali à frente, agindo com maior responsabilidade. Só que como é uma energia que fala a respeito de você impor o respeito numa situação e você ganhando respeito na mesma proporção, cuidado para não ficarem autoritários demais ou sair fora ali, né, de um equilíbrio, sair fora ali de uma flexibilidade e acabar entrando nessas discussões, porque você vai estar lidando ali com pessoas que são falsas, pessoas que gostam de manipular, pessoas que às vezes são oportunistas, pessoas que agem ali com duas caras. E você vai ter o respeito no ambiente onde essas pessoas estão, onde elas estão envolvidas. E, claro, em quesito da própria energia, em espírito, touro, mostra vocês tendo uma percepção ou uma experiência que vai ser muito particular para cada um em níveis espirituais. Então, se em algum momento vocês, assim, estavam buscando algum tipo de resposta, se em algum momento vocês não sabiam se estava seguindo o caminho certo, existe uma experiência que vocês vão ter espiritualmente e que essa experiência ela vai mudar completamente a sua visão de ver a religião que você segue ou o mundo espiritual. Isso é uma coisa particular sua e que pode acontecer de você querer vir compartilhar isso com os demais, e você pode estar compartilhando isso em um ambiente onde ou as pessoas são descrentes, ou as pessoas gostam muitas vezes de julgar, né? Então precisa ter uma cautela aí aonde você está abrindo essa emoção, ou se você está compartilhando com quem você está compartilhando, ou o ambiente que você está compartilhando ali. Tudo bem? Como que vocês, taurinos, estão recebendo toda essa energia? Bom, aqui eu tenho a energia de ilusão.
Quando você recebe essa energia, você pode começar automaticamente a fantasiar algumas coisas ou a criar ilusões a respeito delas. Então, ok, eu tenho respeito dentro de um ambiente, ou eu estou tendo respeito em relação a uma pessoa, mas eu não posso esquecer de quem eu estou me lidando. Eu tive uma experiência extremamente importante espiritual, mas eu não posso ficar me deixando iludir. Eu preciso olhar as coisas às vezes com certa sensatez, ou eu preciso de alguma forma, ainda que essa energia ela tá unida, né, unificada, eu preciso não me iludir a ponto de achar que porque eu tive essa experiência todo mundo vai acreditar em mim. Então, tenham cautela, porque no momento que vocês recebem essa energia, é uma energia que, a princípio, pode fazer vocês começarem a criar alguma fantasia, alguma ilusão. O que está no desafio de vocês aqui, para esse início? O que está sendo desafiador para vocês no início? Tem a energia da comunidade. A comunidade aqui representa as pessoas que estão lá fora. Por exemplo, rede social, né, todos que estão adicionados nas redes, todos que estão observando você. Comunidade pode representar o bairro que você mora, pode representar a comunidade em si, pode representar lá no seu trabalho o grupo de colegas, né, as pessoas que ali estão, onde você mora, a sua vizinhança. Então eu estou vendo que está sendo desafiador para vocês lidar com situações que envolvem esses grupos. Então, isso volta desde lá do princípio da energia. Vocês buscando respeito, muitas vezes, no meio de pessoas que é um pouco complicado, tendo experiências individuais extremamente importantes, porém, não se deixem iludir. Saiba exatamente as pessoas que você está lidando. Ok? Conselho espiritual para vocês. E eu tenho aqui o arcanjo Samuel. 2 vezes ele veio. 2 vezes veio a energia dele. E esse arcanjo, ele vem falando a respeito de algumas transições de carreira que vão acontecer. Existem algumas finalidades e, assim, essa finalidade ela é necessária para que você venha se desenvolver na parte profissional. Essa energia, ela também vem falando que você está recebendo toda a ajuda necessária para se manter protegido ou protegida dentro desses ambientes ou em territórios que você não tem uma certa segurança, mas que as forças espirituais vão trabalhando em prol do seu bem e de transições e finalidades que são importantes. Ok? Bom, vamos seguir e vamos entender um pouco mais em relação a essas energias. Vamos ver como que as coisas vão ocorrer aqui para vocês. Estou. Ok. Touro, aqui eu tenho uma energia que fala sobre sabotar. Aqueles ou aquele ou aquela que age que age no oculto, que age às escondidas. Então aqui eu tenho uma energia feminina, que também pode ser alguém de Áries, Leão ou Sagitário, mas que se não for dessa energia, aqui existe uma energia que está agindo de uma forma enganosa, uma energia que age pelas costas. E essa energia, ela tem muitas vezes um comportamento de manipular informações, de contar mentiras. Então, por causa do que essa pessoa está fazendo, ou por causa do que essa pessoa vem falando, isso gera algum tipo de distanciamento, ou você acaba mudando ou fazendo algum tipo de viagem aqui. Parece assim que a influência dessa pessoa, ou o que essa pessoa está interferindo aqui, está gerando uma movimentação. Porém, não é uma movimentação que te agrada, não é uma coisa que você gostaria de estar fazendo. Só que você
foi induzido ou induzida a fazer isso, mas você não tinha em mente que essa pessoa estava falando ou fazendo alguma coisa pelas costas para chegar a você ter que fazer isso. Por exemplo, vamos dizer que é uma questão de trabalho. Lá na sua empresa, o chefe estava escolhendo um funcionário para viajar a trabalho. Só que você não queria, não era uma coisa que você se propôs a fazer. Mas aí essa energia pelas costas ficou induzindo de alguma maneira para que o seu chefe escolhesse você para fazer essa viagem. Então, você vai, faz essa viagem e você não tem nem ideia de que essa pessoa tramou tudo para que você fosse. Para que essa pessoa ela tivesse algum nível de liberdade para poder agir. Em outras situações, é uma energia que poderia ter ido até vocês, contado alguma mentira, inventado alguma situação para colocar vocês contra alguém de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário. Ou uma pessoa que você se dá bem, que você interage bem, que você conversa bem. Então aqui eu sinto assim que é uma pessoa que ela tem esse comportamento de ficar falando pelas costas dos outros e eu sinto que vai ter alguma finalidade, algum resultado final que vai encerrar esse assunto, mas que antes disso pode ser que você tenha que comparecer em algum local ou você tenha que se explicar em alguma situação aqui. Vocês também podem estar lidando com a energia de Escorpião. Para outras situações, essa pessoa ela poderia ter manipulado alguma situação para acabar um relacionamento de alguém com uma outra pessoa ou realmente provocar um fim na vida de alguém. Então, assim, essa pessoa aqui, ela foi bastante estratégica, mas ao mesmo tempo foi bastante ardilosa. De alguma maneira, a manipulação que essa pessoa fez pelas costas causou uma finalidade para vocês, Toa. Fez vocês perderem uma oportunidade, fez vocês se afastarem de alguém, fez você perder uma chance. E agora eu vejo que vocês estão buscando recuperar isso de alguma forma. Aqui alguém poderia ter influenciado na cabeça de um chefe, influenciado na cabeça de um pai, influenciado na cabeça de um marido, do seu marido, possivelmente. Porque a intenção dessa pessoa era tirar alguma coisa aqui. Que poderia ser alguma coisa que essa pessoa considerava que era uma estabilidade sua, ou que você ficava confortável, ou que as coisas iam muito bem para você nesse sentido. Então eu realmente sinto que essa pessoa ela influenciou na cabeça de alguém, ou pode ser também, Touro, que essa pessoa influenciou na sua cabeça, ficou falando coisas, inventando coisas. A própria pessoa fazia as coisas e quando ia conversar com você, tentava jogar isso para uma outra pessoa. Então, vamos dizer assim, às vezes a pessoa, você fez um trabalho de escola, a pessoa foi lá, apagou o seu trabalho de escola, e depois que essa pessoa e você foi conversar, a pessoa disse, não, não fui eu que apaguei, não, eu acho que foi essa pessoa aqui, aquela pessoa ali que apagou. De alguma forma, o que essa pessoa fez, ela conseguiu ter resultado. Tá? Então, o apagar aqui é só um exemplo para você entender que a própria pessoa criou a situação, mas na hora que chegou até vocês, essa pessoa tentou jogar para uma outra pessoa. Porque essa pessoa, ela percebia que você tinha estabilidade ali.
Seja no seu trabalho, você estava sendo muito bem visto profissionalmente, ou a pessoa com quem você trabalhava é uma pessoa que sempre te tratou muito bem, que te dava mais atenção, ou na família, era a pessoa que ficava do seu lado, a pessoa que gostava de você. E provavelmente existe algum momento de recolhimento aqui, como se você precisasse parar um pouco para pensar, parar um pouco para estabilizar, porque eu realmente sinto que se você, touro, nesse início, tá mais afastado de alguém, ou você, sei lá, ficou chateado, chateada com alguém, essa pessoa, ela realmente tem bons sentimentos por você, uma pessoa que tem amor, uma pessoa que ele quer muito bem, que é uma pessoa que está disposta a te ajudar, mas alguém armou toda uma situação pelas costas para que você se afastasse dessa pessoa, para que se encerrasse um ciclo entre vocês. Tá? Então pode ser uma amizade, pode ser um familiar que você parou de conversar. E de alguma maneira essa pessoa ela sabe que essa outra energia, ou o que poderia vir dessa outra energia, ia gerar para vocês, ou estava gerando alguma realização emocional ou pessoal, né? Porque em algumas situações isso aqui pode estar relacionado à parte do trabalho. Só que como eu tenho no desafio a energia da comunidade aqui, isso pode representar que alguém criou alguma coisa nas redes sociais, pode ser que essa pessoa criou um fake, alguma coisa nesse sentido, para tentar atrapalhar a vida de uma outra pessoa, a sua vida com alguém. Isso aqui poderia ser que uma vizinha fez algo e colocou a culpa no outro vizinho, que uma colega de trabalho fez algo e colocou a culpa numa outra pessoa. E eu sinto que de alguma forma você, no momento que você se recolhe, no momento que você está sozinho ou sozinha, que você para pensar na situação, você percebe que não faz sentido muito bem o que essa pessoa disse, ou não faz sentido você ter sido chamado para fazer alguma coisa, sendo que você não se colocou à disposição para aquilo. Né? Parece assim que a influência dessa pessoa corta uma possibilidade sua ou tira alguma coisa sua. E você já está um pouco assim, no momento aqui, você começa a pensar um pouco, fala, peraí, não faz sentido tudo isso. E isso vai colocar vocês a ficarem na defensiva aqui. Na verdade, a leitura ela fala assim: você precisa se proteger da influência dessa pessoa. Porque eu realmente sinto aqui que uma mulher, ou ela falou ali na cabeça de um chefe, inventou alguma coisa para um chefe, ou uma pessoa que influenciou sua cabeça em alguma situação, né? Mas assim, com mentiras. Essa pessoa fez as coisas ocultamente e na hora de falar, ela falou que foi outra pessoa. Vai ter algumas discussões aqui. Aqui fala muito de uma energia onde um ataca e o outro se defende. E vocês precisam realmente ter uma certa cautela, porque a influência dessa pessoa, ela pode se resultar numa experiência passada, touro. É como se essa pessoa ela fizesse você voltar para uma fase que você já experienciou, você já se desenvolveu. Essa pessoa está fazendo você voltar para trás de alguma forma. Por isso é importante vocês terem cautela. Fala para vocês não ficarem apegados a pequenas conversas, a pequenos detalhes. Aqui pede para que vocês investiguem a fundo.
né? Então, nessa ocasião, é possivelmente o quê? A pessoa disse alguma coisa, vai investigar a situação. Não fala nada para a pessoa, mas vai investigar. Você recebeu uma mensagem na sua rede social, ou você estava ali com seu parceiro recebeu uma mensagem no celular. Vai investigar a situação. Pega um número, pesquisa o número, liga de volta, investiga. Alguém te mandou mensagem, investiga o perfil, olha tudo. Por quê? Porque alguém pode estar realmente sabotando as coisas, enganando, agindo às escondidas, não se mostrando visivelmente, né? Às vezes tendo aqui alguma coisa em relação à própria identidade, né? A pessoa não está com a sua identidade verdadeira, e essa pessoa, ela realmente quer causar um fim, né? Pode ser o fim do seu casamento, um fim de uma amizade, um fim entre uma boa relação entre irmãos, por exemplo, o fim de uma boa relação entre você, às vezes, o seu pai, ou você, ou sua mãe. E eu sinto que a outra pessoa que está envolvida, vocês têm uma conexão real, né? O que é sentido ali, o que é conversado, o que é vibrado é muito real, é muito verdadeiro. Para outras situações, vocês podem descobrir que alguém mentiu sobre uma conexão entre você e uma outra pessoa e você só está descobrindo isso agora, depois de anos. Só cuidado para não idealizar muitas coisas, tá? Essa conexão que vocês podem estar tendo pode estar relacionada com alguém de aquário. Se vocês estiverem lidando com outro taurino ou outra taurina, é uma energia que está procurando proteger a situação e com vocês, ou de fato está tomando a frente das coisas, só que eles podem se mostrar um pouco controladores. Se vocês estiverem lidando com Áries, Leão, Sagitário, esses podem ser as energias que falaram as coisas, aonde vocês não tinham toda a verdade, então é por isso que ocorreu uma sabotagem. Para quem está lidando com o elemento ar, Libra, Gêmeos ou Aquário, fala de sentimentos reais, trocas de sentimentos, conexões profundas aqui. Se vocês estiverem lidando com alguma situação do passado ou com alguém do seu passado, você está descobrindo uma situação que estava sendo ocultada por vocês por anos e anos em relação a essa pessoa, em relação ao que vocês viveram com eles. Só que ainda assim pede para que vocês investiguem as coisas e não fiquem idealizando. Aqui fala sobre mensagens, conversas. Pede para que vocês não ajam com negligência sobre uma questão que vai envolver algum aspecto de justiça. Aonde você entender, Touro, que é um direito seu, digo, um direito de consumidor, um direito de cliente, o que for. Haja com maturidade na situação para que você tenha a razão e para que você tenha seu ressarcimento, seu reembolso, o que for. Aqui diz que se você agir com certa maturidade, isso pode colocar tudo a perder e pode dar para outra pessoa uma vantagem. Processos que vocês estão pensando em entrar ou que vocês já entraram e que sejam processos trabalhistas, pode ter aí rapidamente uma movimentação, porém não tem uma decisão. Tem uma movimentação e eu sinto que vocês vão sentir que, por exemplo, estão brincando com a cara de vocês, porque provavelmente existe alguma coisa que é acrescentada no processo que você vê como se eles quisessem tirar vantagem de vocês de alguma forma. Mas isso só em processos trabalhistas, ok? De qualquer maneira, precisa se ter muita cautela
Para você que tem seu próprio empreendimento ou trabalha de maneira autônoma, cuidado com golpes, bem? A pessoa, ela faz um pagamento, você vê esse pagamento, só que depois que você vai procurar ele desapareceu porque a pessoa fez uma contestação. Taurinos e taurinas que trabalham por conta própria, caiu um valor na conta de vocês em relação ao seu trabalho, se vocês puderem transferir para uma outra conta ou retirar para se proteger, isso é muito importante. Vocês podem ter muitos problemas aqui com valores, a pessoa, por exemplo, compra algo seu ou você presta um serviço para eles fazem o pagamento e depois eles vão contestar o pagamento e vocês vão perder. E aí você vai ter que ir atrás dos seus direitos e aí você pode levar um certo tempo. Como existe aqui a entrada de dezembro e por causa do final de ano, né, os órgãos não estão assim trabalhando com tanta disposição. Pode ser que você tenha problemas ali de conseguir, por exemplo, processar, conseguir ali talvez um bom advogado, uma boa advogada. O máximo que você vai poder fazer é registrar um boletim, mas ainda assim isso não vai retornar o seu dinheiro de alguma forma. Então eu vejo alguma situação nesse sentido, bem? Em relação à experiência profissional, profissional não, espiritual, Touro, eu sinto que vocês estão recebendo uma mensagem de alguém, mas assim, veja bem, não é uma mensagem de uma pessoa desconhecida, sabe? No plano espiritual, quero dizer. Ou você está vendo algum ente querido, alguém, alguma coisa nesse sentido. E é como se essa energia ela estivesse pedindo para você fazer alguma coisa, ou você falar com alguém, alguma coisa nesse sentido. No início, você pode negar a informação, dizer assim, eu não vou fazer isso, eu não vou falar, eu acho que é só um sonho. Só que depois você vai ter alguma experiência que parece que ela é uma experiência mais vívida. Sabe aqueles sonhos que parecem sonhos vivos? Então, só que você tá vendo a pessoa com a mesma informação, só que ela tá te mostrando alguma coisa, como se ela estivesse te mostrando uma cena, algo nesse sentido. Isso vai fazer você ficar um pouco ainda em cima do muro. Então, veja bem, você está tendo duas experiências, uma seguida da outra, e ainda assim você está se recusando a acreditar, ainda assim você está se recusando a fazer alguma coisa, porque isso está te deixando muito confuso ou confusa, porque você não sabe se é somente um sonho, se é coisa da sua cabeça, então você fica ali sem saber muito bem o que fazer. Só que se você não prestar atenção a esses sinais, a essas orientações, você vai sofrer uma decepção aqui. Tá? Às vezes, assim, por teimosia, por achar que isso não era possível, você pode vir a ter uma decepção. Então, esses sonhos, eles não estão acontecendo por acaso. É para te ajudar a se precaver de algo. Tudo bem? Bom, Touro, de qualquer forma, você está tendo ali algum encontro, algum momento em especial, mas vamos aqui só para poder finalizar essa parte. Lembre-se que alguém chegou, te pediu uma coisa que você não queria, alguém fez você brigar com uma outra pessoa, alguma coisa que veio para gerar sua desconfiança. Não saia brigando, cortando amizade, contato, relacionamento diretamente com alguém. Vai investigar porque tem alguém pelas costas induzindo para que isso aconteça. E na maioria dos casos a pessoa não vai conseguir. Tudo bem? Então, tendo uma experiência espiritual que é para te alertar, se você achar que não tem que seguir, é um livre-arbítrio seu, mas esteja preparado ou preparada para lidar com essa possível decepção, tá bom? Então é isso, Touro. Muito obrigada. Bom início de dezembro. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.